Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Reis, sou psicóloga, sou mãe da Lorena de 6 anos de idade e do Daniel de 3 anos e toda semana eu trago novos conteúdos aqui no meu canal do YouTube para ajudar as mães e os pais na educação dos filhos. Sabemos que a maternidade ela não é tão simples quanto parece. Existem vários desafios, vários obstáculos e muitas vezes ficamos perdidos, sem saber como agir com os nossos filhos, não é verdade? Seria muito bom se os nossos filhos viessem com um manual de instruções, mas infelizmente não vem com esse manual. Porém, existem várias estratégias, vários estudos que podem nos ajudar a nos tornarmos pais e mães melhores, abençoados, seguros para os nossos filhos. E nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês 7 erros que muitas mães, muitos pais cometem e que prejudicam grandemente o desenvolvimento dos filhos. Mas antes de eu te apresentar esses erros, eu quero te convidar a você se inscrever aqui no meu canal, ativar também o sininho para que você seja avisado toda vez que um novo vídeo meu sair no ar. Toda semana eu trago novos conteúdos que eu tenho certeza que irá te abençoar. Como mãe, eu sei que o nosso sonho seria que os nossos filhos ficassem sempre bem comportadinhos, bem quietinhos, sem fazer bagunça para a gente ter que limpar, sem brigar com os irmãos, sem dar birra, sem desobedecer. Isso seria uma maternidade perfeita. Mas infelizmente esta não é a maternidade real. Na verdade, existem muitos desafios, muitos obstáculos e que nós pais temos que ter muita sabedoria para sermos luz, para sermos bênção na vida dos nossos filhos. Deus capacitou você pai, você mãe para ser bênção, para ser a luz ali que vai iluminar e guiar o caminho dos teus filhos. Que coisa mais boa que é ser pai e ser mãe. Nós somos um exemplo para os nossos filhos. Deus escolheu você para ser luz, para ser o guia, o instrutor ali dos teus filhos. E nós temos que aprender, nós temos que estudar, nós temos que procurar melhorar, porque não existe perfeição, não existe mãe perfeita, pai perfeito, família perfeita, filhos perfeitos, não existem. Mas existem famílias que são unidas, que são estruturadas, que são felizes, que andam os caminhos do Senhor. E é isto que eu desejo para vocês que estão aí me assistindo. E nesse vídeo eu separei algumas dicas, na verdade são erros que nós às vezes cometemos com os nossos filhos e que eu gostaria de compartilhar com você para que você aprenda e que possa se tornar uma mãe e um pai melhor para o seu filho. Isso vai ser bênção no seu lar, vai ser bênção para a sua família. Vamos aprender juntos? Primeiro erro: fazer as coisas que você pediu para o seu filho fazer. É muito comum nós vermos mães cometerem esse erro. Às vezes você pede ali para o seu filho lavar a louça, ele demora, fica enrolando, você perde a paciência, vai lá e lava você mesma. Isto é um erro, porque nós temos que delegar função para os nossos filhos. E se nós fazermos por eles, eles nunca vão aprender a fazer sozinhos. Então nós estamos tirando deles a oportunidade deles aprenderem, deles se desenvolverem, se tornarem independentes. Então não faça as coisas pelo seu filho. Tenha paciência, espere que ele faça aquilo que você pediu. Segundo erro: não cumprir o castigo prometido. Muitas vezes os pais falam para os filhos ali no momento do nervo, no momento da raiva, acaba falando: ó, se você não fizer isso, eu vou tirar o seu celular. Se você não fizer o que eu tô mandando você fazer, você vai ficar 1 semana de castigo. Aí a raiva passa, o seu filho faz aquilo tudo de novo e você não tira o celular, você não põe de castigo, você não cumpre aquilo que você falou. Então isso é muito prejudicial, porque o seu filho, ele vai entender que você só faz promessa e que você não cumpre. Ou seja, a sua palavra vai perder a autoridade.
E nós, pais, fomos instituídos por Deus para sermos autoridade sobre as vidas dos nossos filhos. Então, não fale de cabeça quente aquilo que você não irá cumprir. E se você falar algo, cumpra, porque nossas palavras, elas são muito importantes para os nossos filhos. Às vezes você até esquece do que você falou, mas o seu filho jamais esquece de uma promessa. Então, cumpra sempre aquilo que você fala aos seus filhos. Terceiro erro, não ser exemplo para os nossos filhos. Muitas vezes você quer que o seu filho seja de uma maneira, mas você, pai, você, mãe, não é daquela forma. Às vezes você quer que ele não grite, mas você grita. Então, o primeiro exemplo deve vir de nós. Se você quer que o seu filho cumpra aquilo que você ordenou, aquilo que você pediu para ele, comece por você a ser o exemplo a ser seguido. Nós somos inspirações para os nossos filhos. Nós somos quem os nossos filhos mais admiram quando crianças. Então, que você possa ser um bom exemplo, que você possa ser uma luz ali que ilumina o seu filho a se tornar uma pessoa boa, a seguir bons caminhos. Quarto erro, ceder à chantagem deles. Muitos pais às vezes ficam com dó dos filhos, eles vão tentar convencer, chantageá-los a fazer o que eles querem. Mas nós pais devemos ter uma postura, devemos ser firmes e fazer sempre o que é melhor para os nossos filhos. E às vezes o melhor para os nossos filhos é eles ouvir um não. Então, se você falou para o seu filho que não pode, que aquilo não é bom para ele, seja firme, não ceda às chantagens dele, porque o seu filho ele vai crescer e ele pode se tornar uma pessoa indelinquente, uma pessoa que não sabe lidar com frustrações, que não sabe receber não. E nós sabemos que na vida nós iremos receber muitos nãos, o seu filho vai crescer e vai ter que aprender a lidar com dificuldades. Então que nós pais possamos ser esses ensinadores que ensinam os nossos filhos a lidarem com as frustrações também. Quinto erro, exagerar nas reações e nos castigos. Muitos pais ficam nervosos, às vezes os seus filhos vão lá e quebram o seu vaso sem querer e vocês fazem aquele auê, aquele escândalo, aquela gritaria, impõem um castigo às vezes muito severo, proporcional ao que aconteceu. Então nós temos que ter muita sabedoria. Nós não podemos também castigar de uma maneira severa por algo que não tem a necessidade de ser castigado daquela forma. É difícil, a maternidade ela é uma balança ali, tem que ter um equilíbrio. Então que você possa pedir a Deus sempre muita sabedoria para que você seja um pai e uma mãe abençoado, um pai e uma mãe que instrui, que corrige com sabedoria, que sabe falar da maneira correta com os seus filhos. Então peça a Deus paciência, que você possa ter calma ali no momento do acontecido e que você saiba corrigir da maneira correta, ok? Sexto erro, perder a paciência e falar palavras que não gostaria. Isso é muito comum, já vi muitas mães falando certas palavras e que depois se arrepende. Então nós temos que ter muita paciência. Eu sempre digo que o segredo da maternidade é amor e muita paciência. Nós temos que ter muita calma, nós temos que ter muita sabedoria, porque senão a gente age por impulso ali na hora do nervo, na hora que o filho está se esperneando, dando birra, e depois a gente arrepende daquilo que a gente fez. E a gente deixa uma marca ali nos nossos filhos. Então, seja sábio, seja sábia, para que você seja um bom pai, uma boa mãe, que instrua o seu filho da maneira correta. Então, não fale palavras negativas, não fale palavrão, não fale palavras que você vai se arrepender. Teve um dia que eu estava num voo e eu vi uma mãe que a filha estava dando uma birra no avião porque ela não queria pôr o cinto. E aquela mãe ficou tão nervosa com aquela situação que é natural, a filha dando muitos gritos, incomodando as outras pessoas, os pais parece que ouvem ainda o barulho triplicado, né? Ficam nervosos. E aquela mãe falou, você para de chorar, senão eu vou jogar você no lixo. Você para de chorar, senão na hora que sair desse avião eu vou deixar você lá fora sozinha.
Ou seja, fala palavras que não faz sentido, que não vai cumprir, que não vai fazer, que pode fazer a criança sentir medo de ser abandonada pelos pais, deixar traumas. Então, não fale palavras que você não gostaria. Acalme-se primeiro para depois você tomar uma decisão. Pense para falar, peça sempre sabedoria a Deus, para você ser luz na vida dos seus filhos e sempre falar as palavras certas. 7º erro, fazer comandos negativos. Você sabia que as crianças, elas obedecem muito mais a comandos positivos do que comandos negativos? É verdade? Então, ao invés de você falar assim para o seu filho, filho, não brigue com o seu irmão, não brinque na água, não jogue isto no chão. Você pode falar de maneira contrária. Por exemplo, filho, brinque junto com o seu irmão. Filho, convide o seu irmão para brincar de Lego. Filho, que tal você brincar de carrinho? Então, a maneira positiva, ela soa muito melhor para as crianças e fica muito mais fácil você fazer um comando. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Espero que sim! Você se identificou com algum desses erros? Eu fiz essa mensagem com a intenção de ajudar você pai, você mãe, a melhorar o seu relacionamento com os seus filhos, a se tornarem pais e mães melhores, mais seguros, mais confiantes, e eu espero que eu tenha te ajudado. Eu peço que você também compartilhe essa mensagem para que mais pais e mães sejam abençoados, e eu espero vocês no próximo vídeo, ok? Um beijo!